Fala galera, aqui é João, professor de Física, muito prazer estar com vocês novamente. Vamos agora para uma aulinha de energia mecânica. Vamos primeiro fazer uma lembrança aqui sobre alguns teoremas muito importantes para a gente entender o que é de fato essa tal da energia mecânica e principalmente a conservação da energia mecânica, um princípio muito importante na física e que vai perdurar vai passar, né, por todas as etapas aí que você vê em todos os tópicos da física. Sempre a gente lida com o princípio da conservação da energia, tanto em mecânica, quanto em calorimetria, quanto em eletricidade, na parte de eletrostática e eletrodinâmica, e até mesmo em ondulatória. É um princípio muito importante para a física. Para falar sobre ele, para falar sobre a energia mecânica, vamos relembrar primeiro o teorema trabalho-energia. Se você não lembra, faremos uma recapitulação aqui e sugiro, obviamente, que vocês deem uma folheada na apostila. Uma apostila que está super completa e tanto com a teoria, também com os exercícios. Mas vamos lá. Existem dois teoremas na física, o teorema que a gente chama de energia cinética, ou abreviado por TEC, e o teorema energia potencial, abreviado por TEP, mas são teoremas que vão envolver o trabalho e energia. Lá no TEC, teorema energia cinética, a gente dizia que o trabalho de uma força resultante, ou também o trabalho total, ele é responsável pela variação da energia cinética. Para relembrar isso, trago a vocês aqui uma figura onde nós temos um corpo maciço com uma certa massa e inicialmente parado, ele não tem velocidade. Só que eu vou aplicar nele uma força que eu vou representar aqui pelo vetor F, obviamente de força, e isso fará com que o objeto inicie seu movimento ganhando uma certa velocidade pelo seu trajeto, sofrendo um deslocamento e ganhando uma velocidade. Bom, quando se realiza trabalho, precisa de uma recompensação para que haja trabalho. É que nem a gente que trabalha. A gente trabalha, no final do mês tem uma compensação chamada salário. Aqui, a compensação do trabalho de uma força é justamente o deslocamento. Se ele se deslocar, vai ter trabalho sendo realizado. E quando ele ganha energia, obviamente ele está ganhando energia cinética. Perdão, quando ele está ganhando velocidade, ele ganha energia cinética. E veja que ela variou, porque inicialmente era zero a sua velocidade, então a sua energia cinética inicial era zero. Ficou muito feio esse zero. Era zero. E quando ele ganhou velocidade, a energia cinética final dele, nesse estado aqui, vai passar a ser mv ao quadrado sobre 2. Poderíamos ter escrito até assim, ó, m, o módulo do vetor velocidade ao quadrado dividido por 2, já que a gente está fazendo um tratamento vetorial aqui nas figuras, né? Isso, até o deslocamento. Beleza, esse era o que falava o teorema da energia cinética. O teorema da energia potencial, não muito falado, mas aqui no Miguel Couto você tem toda a disciplina completa. A gente tem lá na apostila, a gente fala que o trabalho da força conservativa é responsável por variar a energia potencial, mas com um sinal negativo aqui. Esse sinal negativo tem a ver com o fato de a gente trabalhar nessa parte do teorema da energia potencial com a diferença das energias potenciais numa situação e não com a variação. Mas a diferença, que é uma subtração, ela é o inverso da variação. Vou tentar demonstrar aqui para vocês, né? Trago também uma figura aqui, onde é uma queda livre. Deixa eu escrever aqui, ó, queda livre, assunto que você já está dominando, pelo menos a gente espera que você já esteja dominando, que é um assunto inicial de cinemática, de movie, né? E na queda livre a gente sabe que a velocidade inicial é igual a zero, porque o corpo está sendo abandonado, e ele vai caindo e vai adquirindo uma certa velocidade. Vejam que eu botei duas situações aqui. A situação inicial, onde ele está com uma velocidade nula, ele está com uma altura HA, que eu estou chamando. Passando algum tempo, ele vai ganhar uma velocidade e atingir uma altura HB em relação ao solo. Todo o movimento de queda livre, e agora que a gente já passou pelo assunto de dinâmica,
eu consigo falar para você que ele está sob a ação de uma aceleração especial chamada gravidade e, consequentemente, quem é responsável pela sua mudança de movimento, né, é uma força chamada peso. E o peso age constantemente, ele não para de agir enquanto está caindo. É uma força constante se estiver nas proximidades da superfície. E lembra que vestibulando usa palavras do vestibular no seu cotidiano. Então, lembra da piadinha que quando a gente fala que quando uma pessoa cai, a gente não fala que a pessoa cai, né? A gente fala que ela realizou o trabalho da força-peso, não é verdade? Então, ó, caiu a pessoa. Não, ela realizou o trabalho da força-peso. Porque todo objeto que cai é porque a força-peso está realizando um trabalho ao longo desse deslocamento. Confere? E aí a gente tem que lembrar de uma coisa especialzinha aqui, que é mais ou menos P e o deslocamento H, que eu vou botar um Hzinho assim meio estilizado, porque esse H obviamente vai depender do referencial que você está falando, né, da diferença de alturas que você está tratando. O importante é lembrar que, enquanto você está descendo, o trabalho vai ser positivo. Então, eu vou colocar aqui, ó, se o objeto estiver descendo, na descida, o trabalho vai ser, da força-peso, positivo. Se ele estiver subindo, o trabalho da força-peso vai ser negativo, né? Por isso que tem esse mais e menos. Bom, eu não tenho que ficar me aprofundando muito nisso, tá na apostila. Sugiro muito a vocês olharem lá, tá bom? Isso é só uma recapitulação. Claro que eu vou fazer um adendo aqui sobre o que são essas forças conservativas. São aquelas que dependem da trajetória. Então eu poderia ter vindo por esse caminho retilíneo, poderia ter feito um caminho assim também. Isso significa que só depende da posição inicial e da posição final. Poderia ter feito um caminho aqui completamente louco, mas o trabalho dessa força conservativa seria o mesmo tanto por esse caminho aqui, quanto pelo retilíneo, quanto por esse todo atordoado. Exemplos de forças conservativas nós temos 3 na física clássica e do ensino médio, né? Gravitacional, peso, força elástica e a força elétrica. E é o seguinte, meus amores, trago aqui para vocês agora o que seria um sistema mecânico conservativo, e aqui de fato eu já vou entrando no nosso tema da nossa aula. Um sistema mecânico conservativo é aquele em que apenas forças mecânico-conservativas vão efetuar trabalho. O que isso significa? Vem para cá. Existem 2 tipos de forças, aquelas que são as conservativas e aquelas que são as dissipativas. Nesse contexto aqui, obviamente, tá? As dissipativas são todas aquelas forças de atrito. Só que se elas passarem a efetuar trabalho, nós teremos um sistema dissipativo. O que isso significa? Que a energia mecânica do sistema não vai ser conservada. E aí eu tenho que lembrar a vocês que a energia mecânica ela é a adição da energia cinética mais a energia potencial, onde essa energia cinética, mv² sobre 2 é a sua equação. E a energia potencial ela não tem uma fórmula assim, uma equação propriamente dita, depende do contexto, tanto que tem as energias potenciais envolvidas. Para a força gravitacional, nós temos a energia potencial gravitacional. Para a força elástica, nós temos a energia potencial elástica. Para a força elétrica, nós temos a energia potencial elétrica. Posso até colocar aqui para você. Energia potencial gravitacional. Aqui, energia potencial... Nossa, ficou muito feio. Elástica. E aqui nós temos a energia potencial elétrica que a gente aprende em eletrostática. Beleza? Então ela não tem uma forma propriamente dita, mas você tem que ter em mente que toda energia potencial é uma energia posicional, é uma energia relacionada à posição que o corpo ocupa no espaço. Por isso que, se a gente lembrar das equações, né, dessas energias potenciais, todas elas vão ter um termo de posição associadas a elas. Quer ver? Vou botar aqui, ó. Energia potencial gravitacional, que é equivalente ao trabalho da força-peso, mgh. Energia potencial elástica é o K
x ao quadrado sobre 2. E por fim, nós temos a energia potencial elétrica, que talvez alguns não tenham visto, mas vou colocar aqui só por prevenção e você vai perceber que tem o K, Qzinho, dividido por D ao quadrado. Olha só, esse H aqui é uma posição que o corpo vai ocupar, uma altura. Esse X aqui é uma deformação do corpo, né, que está submetido a uma deformação elástica, e essa distância aqui vai fazer com que o corpo também ocupe uma posição no espaço. Só um detalhe, acabei me equivocando aqui, e na verdade na energia potencial elétrica é um Dzinho só, ela não é D ao quadrado, beleza? Voltando aqui, então eu coloquei um sisteminha aqui para vocês, um desenhozinho, só para a gente trabalhar um pouquinho com essa ideia das energias envolvidas, né, nesse exemplo, e quero que vocês percebam uma coisa muito interessante que vai sair daqui, tá bom? Então vamos que vamos. Aqui nesse desenho que eu fiz para vocês, nós temos 3 forças atuando, né? Força-peso, porque é um corpo maciço, uma esfera em azul aqui que eu desenhei. Então, se tem massa, tem força-peso atuando. Ele está em contato com uma superfície, então tem força normal agindo aqui, perpendicular à superfície, Fn. Como ele está aqui comprimindo uma mola, atua sobre ele uma força elástica também nessa orientação. E como que eu sei que ela está comprimida? Como que você sabe que ela está sendo comprimida? Porque eu estou te falando. E segundo, a posição zero de repouso do sistema é essa aqui. Então ele está sendo deformado até uma posição xi, que eu estou falando aqui, e quando eu soltar, ele vai passar da posição de repouso dele, onde ele ficaria parado, vai um pouquinho mais até chegar aqui, ó, essa posição xf que eu estou escrevendo para vocês, tá bom? É a posição máxima que ele atinge, é a elongação máxima dele, tudo bem? Então, a gente pode dizer que nessa situação, o trabalho da força resultante vai ser o seguinte. Deixa eu só chegar aqui um pouquinho mais para cá. O trabalho da força resultante, ou também total, poderíamos chamar, vai ser o trabalho da força-peso, de todas as forças que estão agindo, né? Então, o trabalho da força-peso, mais o trabalho da força elástica e mais o trabalho da força normal, beleza? Só que o trabalho da força resultante pelo teorema da energia cinética tem que ser igual à sua variação. Então, variação da energia cinética. Tudo isso é igual à variação da energia cinética. Gente, lembra vocês agora que qualquer força que esteja na direção perpendicular ao deslocamento sofrido pelo corpo não realiza trabalho. Então, o trabalho da força normal, por conta disso, é sempre zero. O trabalho da força normal é sempre zero, porque a força normal está sempre perpendicular aqui, pelo menos nessa situação, tá bom, gente? Então, sobrou para a gente o trabalho da força-peso, o trabalho da força elástica. Como é que a gente vai fazer isso, né? Eu não quero abrir essas equações, eu quero lembrar vocês que agora existe uma coisa muito importante aqui, para relacionar os dois teoremas importantes que a gente recapitulou no início. O teorema da energia cinética já foi descrito, e agora vem o teorema da energia potencial, para a gente juntar as coisas e fechar com chave de ouro. Lembra que o trabalho da força-peso, ele é uma força conservativa. Então, a gente poderia escrever aqui que o trabalho da força-peso, que é o trabalho de uma força conservativa, é responsável por menos delta energia potencial gravitacional. O trabalho da força-peso, que é uma força conservativa, é igual a menos a variação da energia potencial respectiva, que é a gravitacional. O trabalho da força elástica, que também é uma força conservativa, é igual a menos a variação da energia potencial elástica. Beleza? E tudo isso aqui tem que ser igual. Tem que ser igual a variação da energia cinética. Isso aqui ainda não mudou, tá bom? O que eu vou fazer aqui para finalizar? Vou passar esses dois carinhas aqui que estão negativos para o outro lado da igualdade.
E aí nós vamos ganhar o seguinte, aqui vai ficar 0 desse lado da igualdade, né? 0 igual a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial gravitacional mais a variação da energia potencial elástica. Percebam que temos tudo aqui basicamente com relação à energia cinética e energia potencial no contexto ali da mecânica, no contexto do exemplo que eu dei para vocês. Isso aqui é a energia cinética total do sistema. E aqui nós temos todas as potenciais envolvidas. Vou até colocar potenciais envolvidas. Ficou faltando a elétrica, obviamente, mas naquela situação não tem. Então, para a gente já basta para dizer que 0 vai ser igual à variação da energia mecânica. Porque, como a gente viu, a energia mecânica ela é o somatório da energia cinética mais a energia potencial, sendo essa potencial todas as possíveis, tá bom? Tudo que tiver como botar ali no sistema. Para finalizar, então isso aqui é o importante, tá? E isso aqui é o que vai realmente nos falar do princípio que eu falei para vocês, importante. É o princípio da conservação da energia. Vejam que se ela não está variando, conservação. Não sei falar e escrever ao mesmo tempo. Então, conservação da energia. Então, se ela não está variando, que é o que a equação que a gente encontrou está dizendo, se ela não está variando, é porque a energia mecânica no início é igual à energia mecânica no final. Beleza? Isso aqui que é o resultado final de toda a nossa avaliação. Para finalizar, trago aqui a vocês um exemplo, onde nós temos um corpinho comprimindo uma mola no início, e na situação final ele vai descer tudo isso aqui, na situação final ele vai adquirir uma certa velocidade. Trago todos esses dados aqui para vocês, a constante elástica da mola, a deformação, a altura, o módulo da gravidade e a sua massa. Bom, como é que a gente faria isso? Supondo que não haja atrito, então atritos desconsideráveis, atritos desprezíveis, isso é um indicativo de que há conservação da energia mecânica, então a gente poderia escrever que a variação da energia mecânica é 0. A gente pode lançar a mão do seguinte artifício, a energia mecânica no início é igual à energia mecânica no final. Quais são essas energias envolvidas no início? A gente tem potencial elástica e potencial gravitacional. Não tem cinética porque a velocidade inicial é igual a 0. E na situação final, só tem cinética, porque a gente está tomando como referência, né, esse solo aqui, essa parte horizontal. Então não tem altura, não tem nada mais, somente a cinética. Então aqui nós temos a energia potencial elástica mais a energia potencial gravitacional, tudo isso sendo igual a, já ia botar a equação, a energia cinética adquirida no final. Aqui é kx ao quadrado para a energia potencial elástica dividido por 2, mais mgh para potencial gravitacional, e isso é igual a mv ao quadrado sobre 2. Como ele quer a velocidade no fim, a gente vai ter a seguinte equação, isolando a variável que está sendo pedida para calcular. Vai ficar v raiz quadrada de 2gh mais kx ao quadrado sobre m, que é a massa, tá? Substituindo todos os valores que eu apresentei aqui para vocês em cima, você vai encontrar a velocidade com um valor de exatamente igual a 75 metros por segundo. Valeu, gente! Isso tudo aqui que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa pode voltar o vídeo aí. Valeu, um grande abraço. Fui!